aprendi que a malária foi a doença que mais óbitos causou no Brasil todo, né? Com a malária a gente não pode andar no rio, ninguém pode pegar timão, ninguém pode dirigir barco, canoa, ninguém pode dirigir, né? Eu tenho 40 anos tentando erradicar a malária. Estou me erradicando, mas não consigo erradicar a malária, né? Primeira vez que eu senti malária, eu senti febre e fiquei com muita febre e comecei a esmagrecer. Muito triste, muito ruim mesmo. Pensava que ele ia chegar a falecer, né? Já peguei malária 7 vezes, né? A minha filha também já pegou malária. Eu tive já praticamente, eu acho que umas 10 malárias, incluindo todas elas, falciparum, vivo e as 3 junto. Já peguei malária 6 vezes, eu e meus 3 filhos, e é muito ruim porque dá febre, dá frio, não dá vontade de comer, dá vômito, dá diarreia. O meu filho, o Marcel, na época ele tinha 3 anos e ele pegou a malária lá no sítio onde a gente tem. Quando eu levei ele para fazer o exame, deu o Vivax, teve hemólise, por isso que ele ficou internado, passou 6 dias internado no hospital. Eu tenho 77 anos e fui diagnosticado com essa malária viva. Acho que eu peguei lá num terreno que eu fui lá. Quando eu peguei malária, eu não comia, só vomitava pelo tempo, emagreci muito, né? Chorava, porque dá um desespero, né? Os lábios ficam rachados e os meus olhos ficaram amarelados por causa da doença. Com 77 anos, pegar malária não é fácil. O primeiro exame que eu fiz deu 2 cruzes, né? Estava bem agravada já e eu passei muito mal. As pessoas que moram em área endêmica, elas tratam dessa malária vivax como algo comum, mas que na verdade não é normal, ou seja, aquilo passou a fazer parte do cotidiano das pessoas. E agora a segunda vez, né? Eu tô com 2 meses de gravidez e eu tava passando muito mal, tava me dando febre, né? Só que eu pensei que fosse outras coisas, né? Quando eu fiz o teste de malária, eu não sabia que eu estava grávida, logo de início. E eu senti muito medo mesmo, assim, de vir acontecer alguma coisa com o bebê, né? Eu cheguei a ter 2 sangramentos ainda, mas graças a Deus, Deus permitiu que a Melinda chegasse. Segundo a orientação que eu tive aqui, a pessoa é picada pelo mosquito da Carapanã, só que ele só afeta das 6 da tarde às 6 da manhã. Eles ferram as pessoas, né, que estão já infectadas, e aí quando eles ferram de novo a gente aí transmite, né? Ele vem, pica a gente, aí a gente fica muito ruim. Teve um estudo aqui, uma palestra, dizendo que a malária também vem em copo, né? A pessoa que está doente com malária, se ela beber aquele copo e outra pessoa tomar aquele mesmo copo... Uns falam que é da água, outros falam que é um tipo de vírus, né? Do inseto, que o bicho caga, e vou falar no plural mesmo, que é muito inseto que cai na água e a gente sempre que anda no rio a gente toma a mesma água, que a gente não pode filtrar água no rio. Essa questão dos mitos, né, ou seja, da percepção da população com relação à doença, nós temos hoje, digamos, uma gradação de situações, né, no que diz respeito não só de como pegar a doença, né, com a questão da água
exatamente ainda como uma fonte de infecção, como se a doença fosse veiculada pela água. A malária vivax no estado do Amazonas, ela teve sempre a sua predominância, não somente aqui no estado, mas, como eu digo, na Amazônia Legal como um todo. E com isso, houve-se grandes investimentos, mudanças de estratégias, principalmente no controle, né? Nas atividades de campo. E hoje o estado do Amazonas notifica aproximadamente, por malária vivax, 44 mil casos. Quando eu estou trabalhando, tem certos momentos que eu não aguento mais fazer nada. Eu tenho que me sentar. Tomar fôlego, descansar. E eu não podia trabalhar de nada, para nada. Nesse tempo eu cortava seringa, eu era seringueiro e eu era muito prejudicado com isso, com a febre também muito alta. Com essa malária viva que eu estou agora, eu não consigo trabalhar, porque eu estou muito fraco. A minha aposentadoria é o salário, mas que não dá para a gente se alimentar bem, nem comprar remédio. Eu fiz o tratamento tomando os remédios certinho e após o término do remédio, da dosagem que é feita, ela retornou novamente. Com 4 meses de gravidez eu tive recaída. No mês de janeiro, dia 5 de janeiro foi o dia que eu fui ao Tropical e fiz de novo, né? O teste deu positivo. Foi quando eu voltei a tomar medicação, só a cloroquina, que é permitido para as mulheres grávidas, né? A minha família está toda preocupada, está achando que é uma coisa fora do comum, porque é a 6ª vez que eu pego e está preocupada comigo. Não só elas, como eu também. Eu já estou pensando já pelo outro lado, em morte e outra coisa mais. E eu estou pensando da mesma maneira. Eu estou pedindo ajuda, pelo amor de Deus, me ajude. Para fazer uma recaída, ele tem que ter o quadro clínico definido da malária, cuja reprodução desses parasitas se dá no sangue e também no fígado. A primeira situação no que diz respeito ao tratamento é tratar os parasitas que estão no sangue. Mas eu tenho que fazer também uma medicação que atue no fígado do paciente. Então, ele abandona esse tratamento, não cura a malária que está no fígado e, consequentemente, daqui a 45, 60 dias, ele está voltando com a mesma malária. O Júlio César, ele foi uma das crianças que já teve 2 malárias, né? A gente tem detectado no decorrer do tempo que ele tem um retardo, principalmente na fase do estudo dele, né? Tem dificuldade de aprendizagem. Quando eu estava com malária, eu nem conseguia estudar direito. Eu nem estudar direito, nem prestar atenção. Porque eu ficar na cadeira, deitado, e eu não conseguia ficar assim, sentado. A história da bandeirinha vermelha, do pano vermelho, é se num caso tem uma pessoa que esteja com febre ou dor de cabeça com sintoma da malária. Você pega um pano vermelho, põe lá no portão e o rapaz, o agente que colhe o material para fazer o exame da malária, passa e ele já sabe que ali tem uma pessoa que está com sintoma da malária. O sistema de bandeira vermelha foi adaptado nas comunidades pelo fato da distância dos guardas de IP visitar as comunidades, pelo fato deles ficarem muito constante e distante. A gente adequou elas pelo fato seguinte: quando tem um caso de febre, o cidadão coloca o pano vermelho, aí o guarda de IP sabe que naquele trecho tem uma pessoa doente. Quando eu comecei a trabalhar com malária, tinha radicado no México.
Então a estimativa era de 20 anos se erradicar também aqui no Brasil, né? É difícil acabar com a malária pela condição geográfica do estado, né? As invasões, de vez em quando surge invasão, o desmatamento. Afrouxaram o combate à malária. Hoje em dia, por exemplo, os bairros de Manaus não são mais borrifados. A periferia da cidade não é mais borrifada. Então, eles deram uma relaxada. Quando eles vinham jogar, eles vinham de casa em casa, né? Então, meio que a maioria do povo aqui não pegou tanta, porque eles botavam dentro de casa e a gente fechava a porta e já matava e a gente entrava para dentro e já não, entendeu? Aí eles pararam de botar, né? E eles botam agora só na rua. Quando eles botam na rua, os bichos correm tudo para dentro de casa. Ele agradecer muito a Deus que esse ano não deu um surto de malária aqui. Ainda não deu um surto de malária. Porque do jeito que está, a precariedade da saúde aqui está muito ruim. Está ruim. Agora, o porquê que não acaba, eu não sei. Mas eles deviam ter fazer algum tipo de prevenção, sabe? Ir lá orientar as pessoas como deve fazer. A gente dorme debaixo do mosquiteiro, né? Ou cortinado. E também a gente, quando pode, né, passa repelente, essas coisas. Mas mesmo assim, ainda pega. O remédio da malária, ele é distribuído de forma gratuita, que a gente consegue adquirir nos postos de saúde mesmo, né? O medicamento não é fácil para as crianças tomar. Ele tem um gosto muito forte, muito amargo. Dá reação, né? Porque sabe que amarga muito, amarga muito. Um dos grandes problemas para o controle e a eliminação do Plasmodium vivax no mundo está relacionado ao tratamento, pois a única droga que é usada há décadas que trata as formas latentes da malária vivax, a primaquina, ela tem um impacto trazendo hemólise para indivíduos que são portadores de deficiências de SSPD. Na Amazônia brasileira, cerca de 5% da população tem deficiência de SSPD. Era todo dia, de manhã e à tarde, os médicos em cima dele, eles falavam e eu não entendia o que eles falavam. Perguntava, mas às vezes um falava, o outro já falava outra coisa. Diante desse problema de hemólise que a primaquina provoca em indivíduos deficientes de SSPD, é necessário investimentos em pesquisas de novas drogas para superar essa dificuldade. No entanto, os investimentos aplicados para a pesquisa em malária falciparum são muito maiores que para a vivax. Eu acho assim que o governo deveria olhar para o ribeirinho com mais assim, delicadeza, né? Que a gente também é um ser humano, que a gente deve ser preservado assim, como os animais. A gente também, os animais hoje, na meu ponto de vista, tem mais valor do que o ser humano, né? Rapaz, olha, quem entende da malária são os pessoal que trabalham na malária mesmo, pelo beiradão. Nosso pessoal que fica aqui, dentro dos escritórios aí, meu irmão, não entende das coisas aí. Mas eu queria que não acabasse a malária, que é pra gente ficar todo tempo ainda com emprego e dando também prioridade pro pessoal aí, que é dando assistência pro pessoal do beiradão. Eu acredito na eliminação da malária. A partir do momento que todas as pessoas, que todos os atores envolvidos em prol desse objetivo. As estratégias estão aí, elas são importantes e tenho certeza que futuramente não vai fazer mais parte da nossa vida a malária. Esse é o momento de acabarmos, de eliminarmos a malária por Plasmodium vivax.